A graça e a paz. Hoje estaremos falando sobre Deus continua sinalizando. A graça e paz, desde já desejamos a todos uma ótima semana. No livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo de número 41, o texto nos diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentre em pouco, os céus se ennegreceram com nuvens em vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Israel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Bem, precisamos de estar atentos aos sinais como sendo resposta de Deus para nós. Muitas das vezes Deus está sinalizando para nós como respostas. E precisamos de estar atentos a essas respostas de Deus. É necessário que tenhamos discernimento para entender de que maneira devemos nos posicionarmos mediante ao que os sinais estão nos declarando. Temos que ter o discernimento para discernir de que maneira podemos nos posicionarmos diante dos sinais que o Senhor está nos direcionando. Muitas das vezes as pessoas se encontram em tristezas, estão tristes, sentindo uma amargura, um desânimo. Isso pode ser um sinal. Muitas das vezes as pessoas acham aquilo como um sintoma ruim. Mas passe a ver como um sinal de que Deus está te direcionando para algo melhor. Para que você o busque. E para que você saia desse estado de tristeza, de angústia, para uma alegria duradoura. Veja como um sinal de Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 44, foi sem dúvida um sinal de Deus, revelando que ele estava encerrando um período longo de seca e um sinal de que haveria chuva e abundância que estava por vir. Devemos sempre estar atentos. O melhor de Deus está por vir sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a nossa nação. Precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Deus continua sinalizando. Lá em Êxodo capítulo 13, o versículo de número 21, o texto nos diz assim: O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então Deus estava presente com aquele povo. Eles podiam não apenas sentir a presença de Deus, mas também visualizar os sinais. E isso lhes proporcionava segurança. Através do seu Espírito habitando em nós, hoje podemos, além de ter um sinal, uma evidência de que Deus está conosco. No Novo Testamento podemos encontrar nos ensinos de Jesus que precisamos ficar atentos aos sinais divinos e discernir os eventos que Deus está indicando como mudança. A parábola da figueira é bem conhecida. Ela indica que devemos ficar atentos para perceber o início do verão, revelando, refletindo sobre as mudanças espirituais. Os sinais de Deus são para o nosso direcionamento, proteção, alinhamento e propósitos que Ele tem para nós. Precisamos ficar atentos
os sinais que Deus está nos dando. E diante disso, ter o discernimento que devemos avançar. Diante dos sinais que Deus nos proporciona. Assim como aquele moço do profeta, ele via apenas uma pequena nuvem. Como se fosse a mão de um homem. Mas era um sinal de muita chuva. Era um sinal que a seca, aquele longo período de seca, estava por fim. E haveria uma abundância de chuva. Fique atento aos sinais que Deus te dá. Com certeza, Ele está lhe alinhando, lhe proporcionando condições de algo muito maior e melhor para a glória dEle. Quero orar por você, para que os seus olhos estejam abertos, que haja discernimento espiritual, para você compreender os sinais que Deus está te dando, através da sua palavra, através da sua palavra, da palavra de Deus. Ele vai te revelando os sinais de que Ele está com você, que Ele quer te alinhar para algo maior. Senhor, te agradeço pelo Teu Espírito ministrar a Tua palavra em nosso coração. E nos dá entendimento, discernimento, Senhor. Nos capacita para entendermos os sinais a qual o Senhor nos revela, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, para que possamos estar alinhados, para que os Seus propósitos se cumpram em nossas vidas. Eu peço por essa pessoa que talvez neste momento está triste, desanimada por alguma situação, mas que ela possa entender isso como um sinal que Deus pretende que ela o busque, para que ela venha sair dessa situação para algo muito maior e melhor que o Senhor já tem proporcionado para ela. Te peço ao Espírito Santo que esta palavra venha frutificar no coração desta pessoa que está ouvindo. Que ela possa tomar posse dessa palavra. E por meio do Teu Espírito, os olhos dela venham a ser abertos para entender a vontade do Senhor. E assim, ela venha viver uma novidade de vida. Te peço, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa poderosamente a vida de cada uma dessas pessoas que ouvem, que ainda vão ouvir esta palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe.